Bom, pessoal, boa tarde aí. Com muito prazer que a gente está realizando esse debate aqui, essa palestra a ser feita pela Maria Lúcia Fattorelli, que dispensa apresentação, mas nunca é demais falar de nossos colegas. A Maria Lúcia foi presidente do Sindifisco, foi presidente da Delegacia Sindical de Belo Horizonte, e quando foi presidente do Sindifisco, pegou um período muito conturbado na política nacional em relação aos servidores públicos. Foi o início da campanha a favor da reforma da Previdência, e ela foi uma das pessoas assim bem atuantes contra a reforma da Previdência, não só contra a reforma da Previdência, como também as demais lutas que nós tivemos e travamos com o governo. Foi um período muito duro, muito crítico, e conseguimos muitas vitórias. Não conseguimos tudo, e até hoje nós estamos correndo atrás da contribuição, da isenção da contribuição previdenciária do aposentado, que é uma luta já praticamente de décadas. Mas, e a Maria Lúcia, ela sempre participou disso, sempre foi uma pessoa atuante, não só em Brasília, mesmo como presidente do sindicato, ela participava disso no Brasil inteiro, junto às delegacias, e deixou uma história marcante. E ela abraçou uma causa nobre, que é sobre o serviço da dívida no Brasil, do serviço público também. São duas coisas interligadas. E ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. E ela tem, assim, um conhecimento profundo e amplo, uma experiência muito boa, porque ela já fez palestras no Brasil inteiro, não só no Brasil, como também no exterior. E, por ser uma colega nossa, eu acho que é uma obrigação da nossa delegacia de ter feito esse convite para ela, aliás, até já um pouco atrasado, era para ter sido feito há muito tempo, mas nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa. Então, eu vou deixar com vocês, Maria Lúcia Fattorelli, com certeza vai dar um bom recado para vocês aí. Muito obrigada, Nóbrega. Obrigada a todos os colegas da Delegacia Sindical, todos que vieram assistir, né? E é importante que nós poderemos disponibilizar essa apresentação para todos que estão com dificuldade de chegar aqui nesse auditório nesse dia. O tema que nós vamos tratar é o sistema da dívida e o serviço público no Brasil. Eu queria deixar registrado, em primeiro lugar, a minha honra, Nóbrega, de ter representado os nossos colegas à frente do sindicato. De fato, aquela luta da reforma da Previdência foi duríssima, e esse debate da dívida ajudou muito naquela discussão, naquela época. Porque o principal argumento do governo era o tal do déficit da Previdência, né? Então, nós colocávamos a questão da enorme subtração de recursos pela dívida. Esse sim é o rombo do orçamento, né? E toda essa questão do serviço público, né? Porque nós não temos reajustes dignos e tudo mais, por isso é que nós vamos tratar do sistema da dívida e do serviço público no país. Aqui, eu queria, antes de entrar na questão da dívida propriamente dita, fazer uma análise, uma breve análise de conjuntura. Aqueles movimentos que iniciaram em junho do ano passado mostraram que existe uma percepção por parte da sociedade dos problemas sociais. Milhões de pessoas foram às ruas, né? Aqui estão algumas fotos: Belo Horizonte, Brasília, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, né? Vitória, Fortaleza, Recife, Florianópolis, Natal, Manaus. São só algumas fotos para ilustrar, mas vocês acompanharam. Foram milhões de pessoas em todas as cidades demandando direitos. As pessoas com seus cartazinhos, não foi assim? Com aquele movimento espontâneo. Então, nós sabemos que a sociedade está insatisfeita e tem noção de que os direitos sociais não são devidamente cumpridos no Brasil. Esse gráfico mostra essa situação. Esse gráfico é o gráfico do Orçamento Geral da União executado em 2013, quer dizer, o que foi efetivamente pago. Ele mostra que mais de 40% foram destinados à dívida pública. A educação
ficou com 3,7%. A saúde com pouco mais de 4%. Todos os gastos sociais amarrados, né? Esse gráfico, ele mostra por que o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, não respeita os direitos sociais que estão previstos na Constituição. O artigo 6º da Constituição diz que todo brasileiro tem direito à saúde, educação, lazer, segurança, moradia, previdência, assistência. E nós sabemos como estão esses serviços aqui no Brasil. Milhões de brasileiros estão à margem desses serviços. E outros têm que pagar por esse serviço de forma privada, né? Porque eles não são devidamente atendidos, né? Esse gráfico mostra ainda por que a Previdência é tão atacada. A Previdência ainda absorveu ano passado 24% dos recursos do orçamento. E por que ela é tão atacada? Porque os detentores dos títulos da dívida, que já ficam com 40%, não estão satisfeitos com esses 40%, eles querem mais. E de onde irão tirar mais? Da educação, que fica com 3,7%, do saneamento, que fica com quase 0%, da ciência e tecnologia, que fica com quase 0%? Não, eles querem tirar da Previdência, que ainda fica com mais de 20%. É por isso que a Previdência é tão atacada. Porque a intenção do sistema financeiro que usa o endividamento público para retirar recursos públicos dos países, quer tirar os recursos que hoje ainda vai para a Previdência Social, né? A previsão para este ano de 2014, que está em curso, é muito semelhante àquela. 42% para juros e amortizações, quase 20% para a Previdência, e saúde, pouco mais de 4%, educação, 3,5%. E aí, onde vamos chegar com um orçamento desses? Amarrado. O Brasil é um país amarrado, está com o seu desenvolvimento socioeconômico totalmente comprometido, né? Essa questão da Previdência, eu incluí essas telas aqui, que mostra de uma forma segregada o orçamento da Seguridade Social. Esse orçamento segregado da Seguridade Social não é feito pelo governo, ele é feito pela Anfip, uma entidade irmã nossa, né, que é composta também de colegas nossos, né, auditores fiscais. Então, se considerarmos todas as receitas da Seguridade e todas as despesas, nos últimos 3 anos, olha só, sobraram mais de 70 bilhões de reais na Seguridade Social. Ano passado sobraram 78, em 2012 sobraram 83 e em 2011 sobraram 76 bilhões de reais. O que nós deveríamos estar discutindo hoje é como aplicar esses recursos, como melhorar a assistência social, como melhorar os benefícios dos aposentados, pensionistas, que têm os seus proventos, principalmente do regime geral, têm seus proventos reduzidos a cada ano. Parar de cobrar a contribuição dos aposentados e pensionistas do serviço público, que é um abuso. Já estão aposentados e pagam a contribuição, não é? Porque sobram bilhões. Mas por que não sobram? Por que não é abordada essa questão? Porque esses recursos têm ido para cumprir a meta do superávit primário, não é? Aquele outro gráfico que eu mostrei é o retrato de um ano, né? O retrato do que foi executado em 2013 e o retrato do que está previsto para 2014. Já esse gráfico mostra as principais rubricas orçamentárias desde o Plano Real. Olha, gente, o que aconteceu desde 95 até agora? Essa linha azul, educação e cultura, olha só, como se manteve praticamente constante. Saúde e saneamento também. Por quê?
Por quê? Praticamente constantes. Porque a grande alegação do Plano Real, que acabou com a inflação, acabou para os serviços de educação, saúde, para pessoal e cargos. Olha aqui como nós ficamos praticamente congelados toda a década de 90 e a primeira década desse século começamos a ter alguma recuperação, não foi assim? Do meio para frente. O fim, entre aspas, da inflação, ela foi uma realidade para os gastos sociais. Olha os gastos com a dívida, o que aconteceu a partir do Plano Real? Sabem por quê? Porque para a dívida não acabou a atualização monetária, pelo contrário. A partir do Plano Real, a dívida continuou sendo atualizada mensalmente, de forma cumulativa. Aí vocês podem falar, mas como assim, se o IPCA estava zerado? Sabe como? Pelo IGP. Um índice medido pela Fundação Getúlio Vargas, que pega a variação do dólar e que pega a expectativa de inflação e não a inflação ocorrida. Entenderam a jogada? Então a dívida, olha lá o salto que deu o gasto com a dívida e que continua dando. E a previsão para 2014 é 1 trilhão. Vai furar o teto, não é? Bom, para finalizar essa parte da conjuntura, a dívida absorvendo a maior parte dos recursos, a desculpa é que não existe dinheiro, então vamos privatizar, não é assim? Não é esse o discurso do governo? E de fato, essa foto aqui é de um evento que aconteceu nos Estados Unidos, exatamente na mesma época em que a presidenta Dilma deixou de atender a um convite do presidente Obama, por causa daquele problema das escutas telefônicas. Ela aceitou o convite de um banco privado, Goldman Sachs, um dos grandes responsáveis pela crise financeira. E nesse evento aqui, que foi um evento que foi filmado pela Bandeirantes aqui do Brasil, se vocês entrarem com esse nome no Google, vocês vão pegar os depoimentos das autoridades brasileiras que estavam presentes nesse evento. A presidenta da República, o presidente do Banco Central, presidente do BNDES, ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, todos oferecendo investimentos no Brasil, em aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, energia e petróleo, com financiamento do BNDES e garantindo o Banco Central contra qualquer crise, contra qualquer variação de qualquer tipo. Olha só. Entendeu? Então, a dívida, gente, além dessa sangria anual de recursos, ela está justificando uma entrega do nosso patrimônio público. Se o PT criticava o Fernando Henrique pelas privatizações das empresas estratégicas e lucrativas, e tinha que criticar mesmo, porque aquela privatização foi absurda, o que está acontecendo com o PT no governo? Privatização de áreas, estrutura de Estado. Porque agora portos, aeroportos, né, privatizados. Né? E agora, após a Copa do Mundo, após esses gastos exorbitantes, com manifestações reprimidas e dentro de um ano eleitoral, nós estamos aí vendo como o crescimento do país está travado, como os anúncios de crise já estão chegando, né? Para o lado dos servidores, que é o tema dessa palestra, nós vimos várias categorias entrarem em greve. As que conseguiram foram unicamente aquelas que tinham alguma relação e que a greve delas
ficaria muito evidente para os estrangeiros que estavam visitando o Brasil por causa da Copa, que eram os garis, não é? Os rodoviários, os metroviários e alguns setores da polícia, correto? Os demais servidores públicos, nem com greve, estão conseguindo. Para fazermos um paralelo entre o que está acontecendo com os servidores e o que está acontecendo com o sistema da dívida, eu preparei esse quadro. Qual é a situação dos servidores? Nós temos uma perda salarial histórica. E a dívida? Uma história de pagamento dos juros mais elevados do mundo. O que não tem justificativa nem técnica, nem política. Não tem justificativa. Você não encontra justificativa para isso. É mesmo uma benesse. É algum tipo de acordo que pode ter a ver até com o financiamento de campanhas, né? O salário dos servidores. Nos últimos 3 anos, nós tivemos reajustes limitados a 5%, o que sequer cobre a inflação do período. Então, nós estamos tendo uma perda salarial, porque a inflação foi superior à reposição que nós tivemos. E a dívida? A Selic, em 11%, no início do ano estava 10%. Já subiu 10% esse ano. A Selic. Mas os títulos estão sendo vendidos com base na Selic? Não, muito mais. Os títulos estão sendo vendidos até, nós detectamos aqui, ó, a 13,36%. Foi uma operação desse ano. Então, gente, vocês estão entendendo? A Selic está em 10, título sendo vendido a 13,36%, quer dizer, 30 e tantos % acima, não é, da Selic. Então, e para isso, não tem limite? De onde sai o dinheiro para pagar juros? Sai do orçamento. Então, só que para a dívida não tem limite. É o mercado que pressiona e leva, né? Já mencionei que nem com greve os servidores estão tendo reajustes sequer suficientes para repor a perda inflacionária. Mas a dívida tem atualização monetária pelo IGP mensal e cumulativa. Tá? Cada mês corrige em cima do que foi corrigido no mês anterior. Então, aquela indexação que existia antes do real, ela continuou valendo para a dívida. Tá? Para os trabalhadores, nós temos uma defasagem de mais de 60% na tabela do imposto de renda. O que significa isso? Os pífios reajustes que nós tivemos ainda nos leva a pagar mais imposto de renda. Né? E o que acontece com a questão dos juros da dívida recebidos pelos rentistas? Uma série de benesses. Muitas vezes sequer são tributados quando os juros são recebidos por bancos estrangeiros. Né? A nossa situação é de contínua retirada de direitos. Quantos direitos os servidores públicos possuíam e que foram cortados? Né? A própria garantia de aposentadoria, de paridade, integralidade, as licenças prêmio, não é? E uma série de direitos que nós possuíamos e que foram cortados. Né? Mas para a dívida não é cortado nenhum direito, pelo contrário, são crescentes os privilégios. Né? E para terminar, nós, principalmente os servidores mais jovens, que entraram a partir da regulamentação do Funpresp, o Fundo de Previdência Complementar, estão correndo o risco de que esse fundo venha a absorver papéis podres, porque tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional que admite que esses fundos comprem derivativos. Vocês sabem o que provocou a crise financeira de 2008. Foram esses derivativos, esses papéis
podres. E uma resolução do Conselho Monetário Nacional aqui no Brasil, resolução de 2009, após a crise, permite que qualquer fundo de pensão compre derivativos. Então, os nossos colegas estão com riscos de que lá na frente, quando eles forem buscar o seu benefício, encontrem pó. Porque o FUNPRESP pode aplicar em derivativos e esses derivativos não têm o menor lastro, né? E, por outro lado, os bancos ganham lucros incalculáveis com esses derivativos. Porque qual o custo de fazer um derivativo? De lançar um derivativo? É praticamente nulo. O banco não precisa ser nem o proprietário do ativo que gera o tal derivativo, né? Bom, gente, diante dessa conjuntura, que não é a conjuntura que a gente gostaria de ter, né, para o nosso país, qual é o nosso quadro? É um quadro de inaceitável paradoxo. Inaceitável. Porque o Brasil é hoje a 7ª economia mundial, porém, um dos mais injustos do mundo, 85º no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, IDH, penúltimo no ranking da educação. Isso não é um acaso, é porque se ficamos lá atrás na educação, né, todo esse atraso, todo esse descaso com o nosso país, fica muito mais fácil, né? 128º no ranking do crescimento econômico. Isso ano passado. Esse ano, com esse crescimento pior ainda, esse índice ainda vai piorar. Isso é inaceitável, né, gente? Porque todos nós pagamos essa dívida. Olha só esse diagrama muito simples, que a gente apresenta para movimentos sociais, no intuito de popularizar essa luta, né? Olha só essa movimentação. Nós pagamos, todos nós pagamos tributos e deveríamos receber serviços, né? Mas não recebemos os serviços a que temos direito, porque a maior parte vai para juros. Os bancos devolvem uma parte na compra de novos títulos, porque é assim que funciona o sistema, né? Devolvem uma parte para a sociedade oferecendo empréstimos. Por quê? Isso interessa muito a eles. O que volta para eles na forma de juros é muito maior, né? Muito relevante. A maior parte da atividade dos bancos ocorre em atividades especulativas e quando eles têm prejuízo, o Tesouro salva. Como salvou aqui na época do PROES, do PROER, e continua salvando todo dia com essa política macroeconômica equivocada, que amarra o país em vez de impulsionar o nosso crescimento, né? Bom, uma das principais razões para esse quadro é essa subtração de recursos para pagar os juros mais altos do mundo, que incidem sobre essa dívida pública, né? Nós determinamos que existe um verdadeiro sistema da dívida. O que é o sistema da dívida? É a utilização do endividamento de forma equivocada, às avessas. Em vez do endividamento público servir para financiar o Estado, o endividamento público funciona como um esquema de subtração de recursos. E como que isso acontece? Através da geração de dívidas sem contrapartida. É um esquema que se reproduz internacionalmente, nacionalmente, inclusive em âmbito interno, referente à dívida dos estados e municípios. O maior beneficiário desse esquema é o setor financeiro, tá? Como é que opera? Que mágica é essa, né? Para esse sistema da dívida conseguir absorver quase a metade dos recursos do orçamento. Ele opera incidindo sobre o modelo econômico, sobre o sistema legal, o sistema político. De que forma? Muito simples. O poder econômico financia as campanhas eleitorais. As maiores campanhas eleitorais que a gente assiste, que tem recursos, né? Muito diferente da nossa, né? Que tem recursos abundantes,
não é? Elas são financiadas principalmente pelo setor financeiro. Basta vocês consultarem a página do TSE e consultar quem financiou as campanhas no último pleito, né? Ao eleger esse grupo de parlamentares e também executivos, né, governadores, presidentes, etc., o setor financeiro pauta o modelo econômico através dos compromissos que são assumidos para que eles recebam esses recursos que vão financiar a campanha. Então, por que é que nós temos esse modelo econômico equivocado? É só voltar um pouquinho atrás e ler a carta aos brasileiros que o Lula assinou e ver os compromissos de campanha para receber esses financiamentos do setor privado, né? É uma verdadeira venda de mandatos, né? Então, toda política econômica, o que dirige o nosso modelo econômico hoje? A meta de superávit primário. Tem que cumprir a meta, corte tudo. Não dê reajustes, continue cobrando de aposentados, não chame os concursados, porque tem que cumprir a meta do superávit, é assim, não é? Tem que cortar investimentos em saúde, cortar em educação, cortar em segurança, não aplicar os bilhões que estão sobrando na Seguridade Social, que a gente viu, tem que ir tudo para a meta de superávit. Então, é assim que funciona o sistema da dívida, amarrando o nosso país. O privilégio financeiro é evidente aí nesse gráfico que a gente mostrou, que leva mais de 40% dos recursos todo ano. O sistema legal, que protege essa mordida de mais de 40%. Quem vota o sistema legal? Quem produz as leis? A maioria dos parlamentares financiados pelo poder econômico, né? Então, gente, está tudo interligado. E a corrupção exerce o seu papel. Porque muitas das medidas que têm sido adotadas para privilegiar essa destinação de recursos para a dívida não são legais, não estão previstas em lei e estão sendo executadas. De que forma? Isso é um tipo de corrupção, concorda? É um tipo de corrupção interna no sistema. E a corrupção de varejo, por exemplo, o mensalão, que foi considerado um dos maiores esquemas de corrupção que já aconteceram no país. Qual foi o valor comprovado lá naquela ação penal 470? Cerca de 150 milhões, com M. Quanto foi para a dívida ano passado? Mais de 2 mil por dia. Dá uns 15 mensalões por dia. Quem falou da dívida? Qual meio de comunicação falou da dívida? Então, a corrupção de varejo ainda interessa muito para encobrir o que está acontecendo no país, com o apoio da grande mídia. Então, gente, esse conjunto, esse sistema, né, deu para entender? Que está totalmente interligado, exerce uma dominação financeira com graves consequências sociais. Né? E quando é que vocês acham que isso vai mudar? Quem está usufruindo desse sistema, ele não vai deixar que ele mude, né? Então, essa é uma das razões pelas quais eu me dispus a candidatar. Porque nós não temos hoje nenhum parlamentar que foque o sistema da dívida. Nenhum. Ou por falta de informação, ou porque a maioria que está lá é financiado pelo setor financeiro que lucra com isso aí. Tá? Como é que está a nossa dívida? A externa, muita gente acha que acabou, está em 500 bilhões de dólares. É verdade que a maior parte dela é privada, porém, não foram poucas as vezes em que as dívidas privadas foram transformadas em dívidas públicas. E a dívida privada tem o aval do Tesouro e do Banco Central, que tem a responsabilidade de conseguir os dólares, a moeda estrangeira, para pagar. Né? O histórico dessa dívida é um histórico de fraudes, de ilegalidades que nós comprovamos na CPI da dívida. Né?
A única vez que houve uma queda no estoque, aqui, ó, foi quando pagamos para o FMI, em 2005. Que foi um pagamento que nem sequer foi interessante para o país. Porque a dívida com o FMI custava 4% ao ano de juros, e para pagá-la, nós emitimos títulos da dívida interna que custavam 19% ao ano. Então a dívida simplesmente mudou de mãos. Deixamos de dever ao FMI a 4% e passamos a dever aos bancos que compram os títulos da dívida interna a 19%. Tá? E a chamada dívida interna? A gente questiona esse interna, geralmente eu coloco entre aspas, por quê? São bancos estrangeiros que estão comprando essa dívida interna. Ela já chega a 3 trilhões de reais. E nunca caiu. O governo divulga um gráfico que a dívida parece que está caindo. É porque é uma relação, ele não divulga assim o estoque da dívida bruta. Ele divulga a dívida líquida em proporção do PIB. Então ele apresenta um gráfico muito agradável. Parece que a dívida está caindo, sabe? Mas nós temos que tomar cuidado com as estatísticas e procurar ver sempre a dívida bruta, porque os juros que pagamos é sobre a dívida bruta e a dívida que temos assumimos obrigação como país é a dívida bruta. Durante a CPI da dívida, nós detectamos várias ilegalidades. Juros sobre juros, conflito de interesses, porque quem determina a taxa de juros é o Copom imediatamente após a reunião que ele faz com os bancos. Claro que os bancos vão indicar o que eles querem, né? E amarram o país. Por isso que eu falei que não tem nenhuma justificativa técnica, nem política. É uma justificativa totalmente absurda de interesses financeiros que dominam o país, né? E completa falta de transparência. A gente não sabe qual é a contrapartida dessa dívida que nós estamos pagando. Tá? Quem ganha com esse processo? Né? Como eu falei, o setor financeiro. E a gente tem que provar tudo, né? Nós auditores sabemos que tudo que a gente fala tem que provar, né? Então, olha aqui o lucro dos bancos. Principalmente nos últimos anos. Esse quadro mostra o lucro de 97 a 2013. Olha só. Em 2013, ultrapassou 70 bilhões de reais, o lucro. Né? Depois de deduzir todas as despesas que eles deduzem. Né? Nos últimos anos, olha, é um abuso, um lucro deste tamanho para um setor financeiro, quando nós sabemos a situação dos trabalhadores brasileiros, a quantidade de desempregados, né? E a quantidade de programas de assistência, de saúde, de educação que estão deixando de ser executados por alegação de falta de recursos. Olha para onde está indo o recurso. Né? Como eu disse, o sistema da dívida se reproduz no âmbito dos estados e municípios. Né? É também um endividamento sem contrapartida e no Brasil, o único livro que trata sobre a dívida dos estados é um livro que nós publicamos ano passado. Por quê? Um dos ingredientes do sistema da dívida é tornar o tema desconhecido. Não é? É não querer que as pessoas conheçam esse tema. Porque é justamente o conhecimento que vai levar à indignação e à ação. Não é? Se você não conhece o tema, você passa batido, né? Não tem a menor chance de fazer nada. Também no âmbito dos estados está acontecendo um enorme absurdo. A União refinanciou essas dívidas a partir de 97, só que refinanciou em condições absurdas, também com atualização monetária mensal, cumulativa, juros sobre juros, de tal maneira que a condição que a União cobra dos estados é tão onerosa que nos últimos 3 anos os estados estão se endividando com o Banco Mundial para pagar para a União. Vocês conseguem conceber uma coisa dessa? Os nossos estados federados pegando empréstimos com o Banco Mundial, com bancos privados internacionais para pagar para o governo federal.
São coisas absurdas, gente, que estão acontecendo, né, do país, comprometendo o futuro, né? Além disso, no histórico da dívida dos estados, nós levantamos várias fraudes que estão documentadas em CPIs, como a CPI dos precatórios, que está tudo aí, entendeu? Ninguém se move, né? Ninguém se mobiliza para enfrentar isso. A gente continua com os nossos orçamentos sangrados, sacrificados nos nossos direitos, né? E enquanto a gente poderia ter outro país, né? Em resumo, o que nós queremos com a auditoria da dívida? Nós queremos responder algumas perguntas óbvias. De onde veio essa dívida? Quanto realmente tomamos emprestado? Quanto já pagamos? Quanto ainda devemos? Quem se beneficiou com esses empréstimos? Quem é o responsável? Qual é a responsabilidade dos credores, etc. Somente uma auditoria vai responder. A auditoria da dívida não é uma ideia da nossa cabeça. A auditoria está prevista na Constituição de 88, artigo 26 do ADCT. Nunca foi cumprida, tá? Essa auditoria nunca foi realizada. A sociedade civil já se mobilizou. Realizamos um plebiscito no ano 2000. Eu me lembro que o Nóbrega foi um dos que participou desse plebiscito. Não sei se outros colegas aqui presentes também participaram. Foram colhidos mais de 6 milhões de votos em mais de 3.400 cidades em todo o país. Foi um plebiscito popular. Eu, na época, era presidente da DSBH, Delegacia Sindical de Belo Horizonte, e como nós já estávamos investigando o orçamento para saber por que nós estávamos com nossos salários congelados em toda a década de 90, a gente já tinha visto o privilégio da dívida no orçamento. Quando veio a convocação para ajudarmos no plebiscito, abraçamos essa causa. Foi desse jeito que eu acabei caindo nessa questão da dívida, porque logo após o plebiscito, entregamos os resultados a todos os órgãos, a todos os poderes, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e nada aconteceu. Não tomaram nenhuma providência a partir dessa grande mobilização social. Então, 80 entidades que organizaram o plebiscito se mobilizaram para decidir nós também vamos ficar parados? O que nós vamos fazer? E nessa reunião, então, foi decidido fundar uma auditoria cidadã. O nosso principal passo foi a CPI da dívida, gente. Nessa conjuntura política conturbada, nós conseguimos uma CPI da dívida em 2009 e 2010. Ela começou em 2009 e terminou em 2010, que ainda não significou o cumprimento da Constituição, mas permitiu ter acesso a documentos históricos, né? Muitas dessas informações que eu passo para vocês com tanta segurança é porque eu vi os documentos, né? E os documentos estão disponíveis para quem quiser ver, né? Porque a Auditoria Cidadã da Dívida recebeu uma cópia de todos os documentos da CPI. Bom, muita gente diz que não adianta, que essa luta nunca vai dar em nada. Essas pessoas não sabem que essa luta já deu resultado. O Equador, em 2007, deu uma lição de soberania ao mundo, porque o seu presidente, Rafael Correa, baixou um decreto, criou uma comissão para fazer a auditoria oficial da dívida, nomeou membros equatorianos e nomeou 6 estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma dessas estrangeiras nomeadas pelo presidente do Equador. Eu ainda estava na ativa, doei minhas férias de 2007, 2008, ainda tinha um período de férias-prêmio que eu doei também, para fazer esse trabalho. Por fim, eu consegui uma liberação para ficar mais 4 meses lá para terminar o trabalho, mas sem nenhuma vantagem, sem nem diária. E tive a honra de participar desse trabalho, que significou a anulação de 70% da dívida do Equador. Por quê? Quando o presidente Rafael Correa recebeu o nosso relatório, ele submeteu o nosso relatório a crivo jurídico e, diante do referendo jurídico para o nosso trabalho, ele fez uma oferta pública de recomprar os títulos por no máximo 30% do valor.
mais de 95% dos detentores dos títulos aceitaram e entregaram os títulos. O país anulou mais de 70% de sua dívida e olha aqui o resultado. Nesse gráfico, a coluna azul que vocês estão vendo é o gasto social. A coluna vermelha é o gasto com a dívida. Esse gráfico vem do ano 2000 ao ano 2011. Olha só, todo ano o gasto social era menos de 1/3 do gasto com a dívida. Em 2007, quando o Rafael Correa assume e já cria a comissão no meio do ano, ele já começou a questionar alguns pagamentos. O gasto com a dívida já teve uma queda e ele já aplicou recurso nos gastos sociais. No ano seguinte, 2008, quando entregamos o relatório em setembro, ele já deixou de pagar os juros que venceria em novembro e dedicou todos os recursos para os gastos sociais. 2008 foi o primeiro ano em que os gastos sociais superaram os gastos com a dívida, tá vendo? 2009, quando ele consegue anular 70% da dívida, olha para onde vai o gasto com a dívida. E olha o gasto social, se mantém. E segue aumentando. Olha aqui 2011, onde foi parar o gasto social? Tá vendo? Então, nesse pouco tempo, o Equador erradicou o analfabetismo, recuperou o sistema de saúde pública que já não existia, já tinha sido extinto por governos anteriores, tá? E fazendo investimentos reais em transportes, não é? Em várias outras áreas que vocês podem, inclusive, consultar. Né? E a Argentina? Nós acabamos de ver aí o problema da Argentina. A Argentina está enfrentando as graves consequências da falta de uma auditoria. Porque quando o presidente do Equador fez a oferta pública, ele falou, quem não quiser, entre na justiça, porque eu tenho um relatório de auditoria. Quem entrou na justiça contra o Equador? Ninguém. E a Argentina não fez auditoria. Ela enfrenta graves consequências em função de uma renegociação feita, concluída lá em 2005. Naquela renegociação, houve uma redução de 75% do valor dos títulos, porque os próprios bancos sabiam que aquela dívida já tinha sido paga várias vezes. E alguns títulos ficaram à margem, não chegaram a entrar naquela negociação. Olha bem, tipo assim, perderam o prazo, não entraram na negociação, ficaram à margem. Então eram títulos que não valiam nada. Esses títulos foram comprados pelos chamados fundos abutres. Por que eles são chamados de abutres? Abutres são urubus que comem coisa podre. Eles compram esses títulos podres e depois tentam ganhar de alguma maneira, como eles ganharam, né? Entraram na justiça norte-americana, não sei que história que eles contaram lá, porque esses títulos não valiam nada, foram comprados por centavos. E eles ganharam na justiça americana o direito de receber a totalidade dessa dívida, sem desconto, e com todos os juros e tudo mais. Quer dizer, a pergunta é a seguinte, quanto que esses fundos abutres emprestaram para a Argentina? Quanto que eles emprestaram? Emprestaram nada. Eles compraram esses títulos por centavos. Então, vocês estão vendo como está funcionando o sistema da dívida? Esse caso ilustra, né? Mais ainda, né? E mostra como é que uma corte norte-americana, uma corte de um país, dá razão a um fundo que sequer tem uma personalidade jurídica respeitável, porque é um fundo alojado em paraíso fiscal. Então, gente, com isso, né, eu já falei muito, quero concluir. O endividamento público, que em geral as pessoas raciocinam como se fosse na sua vida, né? Na nossa vida só existe uma dívida se a gente realmente receber um valor. No caso da dívida pública, não tem sido assim. Todas as nossas investigações têm mostrado que não tem sido assim. Então, o instrumento do endividamento público está sendo usurpado pelo setor financeiro.
a gestão e as políticas do nosso país estão orientadas para uma concepção e para interesses privados, sacrificando o nosso povo, submetendo, né, decisões políticas importantes a interesses de mercado, com quase a metade do orçamento sendo destinado para o pagamento de uma dívida que a gente nem sabe que dívida é essa, né? Um esquema que se reproduz internamente no âmbito dos estados e municípios, levando a esse quadro incompatível com a nossa situação de sétimo país mais rico do mundo. Um quadro de sacrifício social, de exclusão, de miséria e, lógico, violência. Porque a violência é irmã gêmea do caos social, do desemprego e tudo mais, né? Então, nós precisamos ter estratégias de ação para enfrentar. O que nós acreditamos é na revolução através do conhecimento. Por isso é que a gente faz palestras, faz publicações, temos um site, não é, para divulgar a luta da auditoria. Não é? Porque nós queremos e formamos núcleos. Aqui em Brasília tem um núcleo da Auditoria Cidadã. Todos vocês estão convidados, geralmente as reuniões são em sábados pela manhã, para possibilitar a participação das pessoas que trabalham, né? Tem outros afazeres durante a semana, porque nós precisamos acompanhar as investigações do Ministério Público. O resultado da CPI foi para o Ministério Público e está lá parado. Nós temos que acompanhar essas investigações, lutar para rever essa política monetária equivocada que está amarrando o nosso país. Nós devemos ter uma política monetária que nos impulsione, porque temos que atender aos direitos humanos e garantir a transparência. Né? Para contribuir com esse debate, ano passado nós fizemos todas essas publicações, que estão disponíveis na loja virtual da Inove Editora, www.inoveeditora.com.br. O livro Alternativas de Enfrentamento à Crise, a Dívida Pública em Debate, é um caderno de estudos. O livro inédito sobre a auditoria da dívida dos estados, que é o único no país, e o último, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos. Este aqui já foi lançado aqui na América Latina, no Peru, em espanhol. Também em espanhol já foi lançado na Europa, em Bilbao. Já foi traduzido para o inglês, vai ser lançado agora. Está sendo traduzido para francês e árabe. Então, o nosso trabalho está ajudando vários movimentos sociais ao redor do mundo, né? E tudo que a gente quer é que esse trabalho beneficie o nosso país, né? Vai depender do interesse dos nossos colegas, fundamentalmente. Porque se nós somos auditores e nós estamos falando em auditoria da dívida, nós temos que ter esse compromisso social com o nosso país e ajudar nisso aí. Ajudar nessas investigações, reforçar essa luta, não é? Termino aí com essa frase inspiradora do Karl Marx, né? Não existe salvador da pátria. A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos, né? E de que oprimidos nós estamos falando? Daqueles que têm que lutar pelo pão de cada dia? Como é que eles vão lutar pela auditoria, gente? Nós que somos servidores públicos, né, é que temos essa obrigação. Eu deixo aí esse chamado para os nossos colegas, para que venham participar dessa luta, né, porque essa luta é nossa, essa luta é do nosso país, né, da nossa categoria, e precisamos aí reforçar e lutar para termos um país mais justo, mais solidário. Eu agradeço a atenção de todos, convido para visitarem a nossa página, auditoriacidadã.org.br, e também no Facebook. Se vocês entrarem lá, auditoriacidadã.página, vão acessar a nossa página no Facebook. Agradeço e fico à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada. Nessas posições que você colocou o Brasil aí, é o pegar o microfone aqui, centésimo não sei o que, o 80º não sei o que. Ninguém chora com isso, né? Mas com 7-1 do Brasil chora. Ah, não é? Ninguém chora com isso. Outra coisa que eu ia te falar é o seguinte,
Você não sei se nessas tuas publicações tem isso. Estava pensando assim, você trazer aí uns, sei lá, 10, 20, 30 países onde as coisas funcionam, a educação funciona, o transporte funciona, a saúde funciona, e estabelecer um paralelo, como é que é, aí coloca o Brasil nessa situação, e como é que é a dívida pública lá, como é que é o financiamento da política lá, como é que é a corrupção lá, como é que é o lucro dos bancos lá, sabe? Estabelecer um paralelo nesses países onde as coisas não funcionam e as coisas funcionam com esses três fatores que contribuem para a dívida, o aumento da dívida pública. Você tem isso aí, não? Não, teríamos que ter muita gente participando para fazer isso. Você imagina para dar conta desses estudos aqui, né? Eu me aposentei porque eu já não dava conta mais, somente os meus 10 últimos anos de receita foi sem férias, sem fim de semana, doando para essa luta. Até que completei o tempo, resolvi me aposentar, porque eu não dava. E trabalho muito na auditoria externa. Agora, nós temos um grupo de voluntários, mas todo mundo tem os seus afazeres, não é? Então, a gente tem feito muito. Você vê, ano passado, 4 publicações, não é? Mais de 100 palestras, várias reuniões, concurso. Nós acabamos de colocar no ar um curso à distância de 60 horas. Você sabe o que demanda organizar um curso, não é? São várias entrevistas que a gente dá para meios de comunicação nacionais, internacionais. Hoje, eu gravei uma aula para uma universidade no Equador sobre a experiência de auditoria cidadã. Então, é muita demanda. Olha, podiam entrar muitos colegas para essa luta, se entrassem. Olha que ideia excelente que você teve. Fazer um estudo comparado, internacional. Mas assim, as nossas, se a gente tiver uma participação cidadã efetiva, a gente nem imagina o nosso potencial, gente. O que a gente pode fazer para ajudar o nosso país? É muita coisa, muita coisa. O problema do desconhecimento. Eu tenho a impressão que mais da metade desses deputados que estão aí não sabe se conhece isso. Não conhece. Acho que mais da metade não conhece. Ano passado, por pressão nossa, você vê, mesmo o movimento sendo pequeno, o que a gente tem feito? O problema da dívida dos estados, gente, ninguém debatia no país. Foi a partir do que a gente levantou na CPI da dívida e que começamos a publicar. Começamos a mandar para os secretários de Fazenda dos estados. Esse assunto começou a gerar uma pressão dos próprios estados. De tal forma que ano passado o governo federal apresentou um projeto de lei para rever a dívida dos estados. E nós concluímos essa publicação desse livro e fomos visitar senador por senador, porque você sabe que o senador representa o interesse do Estado. Nós fomos então visitar senador por senador. Alguns, quando a gente estava falando da dívida dos estados, olhavam para a gente assim, senadores da República, como se a gente estivesse falando de um ET. E nós estávamos falando de um dos maiores problemas que afligem os estados brasileiros. Agora, o problema do nosso país, gente, eu acho que é cidadania. Por que as coisas estão do jeito que estão? Os políticos estão muito confortáveis. Porque eles são eleitos pelo poder financeiro, eles têm que prestar contas para o poder financeiro, e o poder financeiro está muito satisfeito. Eles não são incomodados, porque quem tem informação e poderia estar incomodando, poderia estar mandando mensagem, poderia estar batendo lá na porta dos gabinetes, também está acomodado, não é? Então, nós temos que incluir no nosso cardápio a cidadania. Do mesmo jeito que a gente inclui a higiene, a convivência familiar, a nossa obrigação com o nosso cargo público, a nossa obrigação com tudo que a gente assume, a gente tem que incluir a nossa obrigação com o nosso país, a nossa obrigação com os interesses sociais. Nós fazemos parte, nós estamos inseridos, né? Enquanto a gente não se situar e atuar,
as coisas vão continuar assim. Vão continuar assim, infelizmente, né? Então, a Auditoria Cidadã tem crescido, nós já temos 13 núcleos, mais um sendo fundado esses dias no Piauí, 14 núcleos funcionando nos estados, todos com trabalhos voluntários, né? É uma semente ainda, é uma semente, mas eu tenho certeza que essa semente, quando brotar, vai dar muito fruto, muita flor por aí, não é? Pode falar. Olha, você tem duas... Não precisa não. Duas sugestões. Uma apesar de que esse período do Equador, que houve aquela inversão dos indicadores lá, dos recursos dispendidos para a dívida e para a parte social, apesar de que acho que tem 4 anos, né, ainda não deu tempo de surtir tantos efeitos, mas eu acho que já seria interessante, como um fator de convencimento, tentar colocar as mudanças dos outros indicadores, de educação, outros indicadores da sociedade equatoriana como um fator de convencimento, porque as pessoas às vezes acham que só ter dinheiro, as pessoas precisam ver, as pessoas estão tão desacreditadas que só olhar aquele número talvez não convence tanto. Então mostrar, melhorou a educação infantil, melhorou a saúde, aumentou a expectativa de vida, isso é uma das minhas sugestões. O outro tema que eu acho que é interessante refletir para incluir como argumento é a questão da Islândia. A Islândia é o seguinte, as pessoas veem isso aí, mas nós estamos vivemos uma situação de desesperança, realmente me faltou o termo, mas ninguém acredita mais que nós vamos nos libertar dessa dominação do sistema financeiro. E o que acontece? A Islândia é um exemplo de um país que realmente falou, não, eu vou salvar aqui, eu vou confrontar vocês, e está dando certo. Tá, é uma coisa recente, mas é uma experiência inédita, e eu acho que é uma experiência que pouquíssimas pessoas conhecem aqui no Brasil. Acho que se você perguntar, 0,01% conhece o caso da Islândia, mas se botar uma historinha bonita, contar, olha, um país fez isso, um país enfrentou os bancos, e as coisas, o mundo não acabou, eles não morreram, eles estão vivos, e as coisas estão dando certo, isso talvez pode acender uma chama de esperança no coração das pessoas. Então é uma historinha que eu acho que seria interessante de ser contada junto com essas outras, com esses números aí. Muito bom você ter falado nisso. Nesse curso que a gente acabou de concluir, de 60 horas, no último módulo, em que a gente falou da participação social, do engajamento, nós inclusive colocamos um vídeo da Islândia, que é um vídeo de menos de 5 minutos. Eu vou postar na minha página, gente. Vocês podem olhar minha página. Amanhã eu vou postar na minha página. Não é na página da auditoria, não, que lá já esteve. Eu vou postar na minha, tá? De candidato. Vocês vão lá olhar amanhã. É um videozinho que mostra como o pessoal se mobilizou, realizaram o plebiscito popular, depois exigiram, estava em processo eleitoral, eles exigiram o compromisso dos candidatos em relação a isso. O que ganhou a eleição fez um plebiscito oficial e eles deixaram de pagar os bancos, simplesmente deixaram de pagar os bancos, porque era uma dívida que não era deles. É isso aqui que a gente está falando, é uma dívida gerada para salvar bancos em crise. Começaram a abrir processo de investigação, os diretores daqueles bancos começaram a apurar tanta fraude, os diretores dos bancos saíram de lá fugidos. Estão todos, se voltarem lá, serão presos. Né? Agora, tudo isso depende, não é, do conhecimento, é o que eu falei, a revolução do conhecimento. As pessoas conheciam a crise, conheciam agora, elas esperaram, elas tiveram que passar pela crise, né, talvez. Talvez seja esse o drama, não é, da humanidade, que parece que só acorda quando chega numa crise e até que venha uma solução dessas, muita gente tem prejuízos, né, incalculáveis. Né? Então essa é uma questão. A outra do Equador que você falou,
se vocês entrarem na página da Auditoria Cidadã e procurarem lá o seminário internacional que a gente fez ano passado, nós fizemos um seminário aqui na UNB, foi muito bom. Nesse seminário, todos os vídeos estão lá na página. Tem o depoimento do embaixador do Equador. Ele falou tudo isso que você pediu para a gente expor. Ele fez uma palestra, inclusive eu fiquei emocionada porque ele fez um agradecimento lá ao nosso trabalho e tudo, que a gente ajudou nisso, né? Foi o relatório da subcomissão que eu trabalhei que deu esse ganho para o Equador. Então, ele colocou tudo que já foi feito em dados. Está lá dito pelo próprio embaixador, né? Foi muito bacana. Vocês podem acessar lá na nossa página. Tá? Uma outra dúvida, a questão da... Às vezes a gente acredita que a nossa geração está meio perdida, né? E eu acho que tem que se investir muito nas gerações novas. Eu acho que as crianças, hoje, primeiro eles têm um nível de consciência e com a internet tem muito mais facilidade de adquirir o conhecimento do que essa geração que já está mais conformada, mas já cansou. A parte de auditoria, essa parte da auditoria cidadã, tem alguma parte voltada para a educação, para a educação de jovens, de crianças? Tem alguma coisa nessa área? Nós temos alguns professores voluntários que já criaram coisas assim. Tem um vídeo que foi criado por uma professora do Paraná, junto com os alunos. Sabe? Muito interessante. Eles recortaram essa pizza, né? Essa pizza mal repartida, e eles recortaram e fizeram um trabalho, os próprios estudantes montaram. Tem alguns professores que colocam como exercício. A gente tem recebido muitas manifestações de várias partes do país de jovens que estão escolhendo esse tema para monografia, esse tema para fazer o TCC, sabe? E colocando lá a Auditoria Cidadã como referência, olha só, porque não tem, se vocês forem procurar livros de economia sobre a dívida, vocês vão achar uma abordagem totalmente diferente. É uma abordagem macroeconômica com umas fórmulas que são colocadas não para incentivar o conhecimento, para humilhar, porque poucos vão decifrar a solução daqueles... E tudo fonte do Banco Central. E tudo fontes, né, de dívidas líquidas, dívidas distorcidas e tudo mais, né? Então isso é um motivo assim, de muita realização, sabe? Muita realização mesmo, saber que a gente está podendo contribuir, não é, com o nosso trabalho para ajudar na conscientização social, né? E eu acho que muitos colegas, né, convido os colegas para partilhar dessa felicidade, entendeu? Dessa realização, convido, porque é muito bom, é muito importante, dá sentido à nossa vida, não tem que tomar remédio para depressão, porque você fica feliz, você se sente útil, você se sente bem de estar fazendo algo pela humanidade, não é? Então é bom em todos os sentidos, não é? E mantém a mente ocupada, não corre risco de ter Alzheimer. Olha, são muitas vantagens. Doutora Maria Lúcia? Não chama de doutora, não. É o hábito, deixa Não, a senhora tinha lá. corta doutora. Eu sou do povo, sabe? Então, eu sou do povo Eu vou também. dizer para a senhora que hoje eu vi 3 coisas que me assustaram e uma me deu uma esperança. Sim. Eu hoje vi a entrevista do candidato a presidente da República no Jornal Nacional ontem. Um homem que não tem conhecimento de absolutamente nada de uma nação. Né? Que é o A pastor? Patrícia Poeta até é um pastor, acho que é um pastor. Ele quer privatizar tudo. Ele assim, uma pessoa que está num canal de televisão sendo milhões de pessoas assistindo ele ali. Ele pessoalmente deve ter as prerrogativas dele, mas você vê que ele é vazio de um conhecimento disso aí. Acho que se apresentasse algo, eu me assustava. Foi essa entrevista dele que eu vi hoje pela manhã. Eu recebi um vídeo da campanha do candidato a deputado federal do Tiririca. Foi pior do que o anterior. E eu penso que como um homem desse vai receber 1 milhão de votos, sei lá, talvez até menos, eu espero, mas que também é vazio de propostas de nada, não sabe o que está fazendo lá.
E a terceira coisa que me assustou foi a apresentação de tudo isso. Quando você estava falando, eu estava pensando no meu filho. O futuro do que tem aguardado para ele se realmente isso, essas coisas, esse rolo compressor continuar. Porque a gente às vezes não sou formado em economia nem nada, mas isso assusta. E foi esse fio de esperança, essa sementinha que a senhora falou agora, que eu vejo que tem pessoas trabalhando como a senhora, como tem outros, sabe, que dá essa esperança pra gente, sabe? E isso me deixa muito alegre de estar aqui na palestra conhecendo esse trabalho, e vou dizer que não vou levar toda essa apresentação, mas vou levar o nome da senhora para outras pessoas, porque isso me alegrou muito mesmo, sabe? Você tem pessoas que estão trabalhando, eu trabalho no sindicato, eu admiro muito o trabalho do audito fiscal, muito mesmo, sabe? E sei que esse trabalho tem... Eu vejo uma brasileira preocupada com a nação, sabe? A senhora, meus parabéns mesmo. Muito obrigada. Gente, eu ganhei o dia, né? Obrigada. Vocês estão vendo? Tem gente que fala pra mim assim, Maria Lúcia, acho que você enlouqueceu. Você foi uma auditora, modéstia à parte, gente, fui brilhante, né? Ótimo. Fui brilhante, eu era disputada pelo setor, todo mundo queria que eu fosse trabalhar, porque eu era muito dedicada. Eu poderia estar ganhando milhões, as pessoas falam para mim assim, você poderia estar ganhando milhões aí dando consultoria. E eu fico olhando assim, eu falo assim, mas vocês não estão entendendo. O que eu ganho, o dinheiro não compra. O que eu ganho é muito mais valioso do que os milhões. Eu pergunto para vocês, esse depoimento aqui, espontâneo, do Rubem, qual é o valor disso? Se eu colocasse um container de dinheiro aqui fora, eu poderia comprar um depoimento sincero desse, de coração, emocionado, de um pai? Vocês estão entendendo? Quando eu falo para vocês da felicidade que essa luta proporciona, é disso que eu estou falando. É desse privilégio que a vida está me dando de colocar à disposição da sociedade tudo que eu aprendi no cargo de auditora, transformar isso numa luta social, entendeu? Colocar isso à disposição do meu país, né? Uma luta que assim, foi um privilégio mesmo eu ter sido auditora, eu ter chegado no sindicato, preocupada ali com aquele ano, com aquela década de congelamento, me deparei com orçamento, e nisso veio o plebiscito e veio o convite para... Né? Não foram coisas planejadas, foram coisas que foram acontecendo e oportunidades que também eu me abri para abraçar, né? Que vieram e eu fui participando. Então hoje todos vocês estão sendo também chamados para participar, né? Vocês estão tendo a oportunidade, né? E acho que você pode ter esperança sim, Rubem, porque como eu, tem muitos brasileiros lutando, brasileiros e brasileiras. Nesses núcleos, você não imagina. A maioria está na mão de pessoas aposentadas. No Rio de Janeiro é um médico aposentado, que também não se conforma com a desigualdade, com o descaso. Ele sai por aí fazendo palestra. O outro lá do Rio de Janeiro também, o Paulo Lindsay, é um servidor do IBGE. E ele é negro, e ele viu nessa luta aqui a saída para a desigualdade social. Eu falei, esse aqui que é o caminho. E ele faz palestras e tudo sobre, o nome dele agora é Paulinho Fatorelli. Sabe por quê? Porque ele só fala da dívida, onde ele vai, sabe? E o pessoal fica assim, mas o que você é da Fatorelli? Eu sou irmão dela. Então é muito engraçado. Porque, e me perguntam também, o que você é do Paulinho Fatorelli? Porque ele já virou o Paulinho Fatorelli. Fala, irmão. Então eu tenho um irmão lá do IBGE, lá no Rio. E tem em São Paulo, colegas nossas, a Carmen dirige o Núcleo São Paulo, em Minas Gerais a Eulália, colega nossa da fiscalização da prefeitura, aposentada também. Aqui em Brasília, uma garota jovem do judiciário, a Eugênia. No Rio Grande do Sul e na Bahia também são servidores do judiciário, que a Eugênia motivou e eles abraçaram. Enfim,
Em todo o país tem muita gente lutando e acordando, a sociedade está acordando. E a gente viu naqueles movimentos de junho, que eu comecei a palestra, a sociedade acordou, a sociedade só não tem a informação. Aqueles que foram para a rua ainda não sabem que é possível, que tem recurso para dar resposta para eles. Entendeu? E a gente está aí para lutar por isso. Né? E quanto mais pessoas vão entrando, mais animados, né, nós vamos ficando, porque de mãos dadas fica mais fácil caminhar. Né? É isso, gente. Eu agradeço muito, foi um privilégio. Vou passar para o Nóbrega, viu? Foi um privilégio estar aqui com vocês. E esse tem sido o mote da campanha eleitoral que eu aceitei participar nesse momento. Se vocês olharem meu material de campanha, é um folhetinho de 4 páginas. Uma das páginas não fala em mim, fala nessa luta, não é? E tem sido uma oportunidade de divulgação também, tá bom? Bom, pessoal, depois de uma brilhante explanação dessa feita pela Maria Lúcia, né, só me resta sentir pena. Pena por quê? Quando nós divulgamos essa palestra no nosso site, mandamos e-mail, e ainda bem que vocês vieram aqui e participaram disso e tiveram a oportunidade de saber realmente qual é o trabalho de grande importância que é essa luta pela dívida. E os colegas, infelizmente, que não vieram, perderam uma aula de grande valor. E esta aula, e esse assunto, não é um assunto específico de uma campanha eleitoral. Está muito acima de uma simples campanha eleitoral. Isso é um assunto que vem desde 1988, não está nada equacionado, resolvido, ainda vamos levar alguns anos para termos uma situação adequada. Agora, o que eu lamento, realmente, é que nós somos uma categoria de autores fiscais de grande reputação, saber jurídico, econômico, financeiro no Brasil inteiro, e, infelizmente, a nossa categoria ainda desconhece esse trabalho. Não é por falta de divulgação, por falta de interesse de divulgar, é por falta de participação, talvez até o que a Maria Lúcia falou aqui, de falta de cidadania, porque está acima de qualquer conhecimento, é uma coisa que vem de dentro da pessoa, saber o que é cidadania, o que é de importante ou não para você defender o seu país. E eu vou abusar da Maria Lúcia e dizer o seguinte, que a palestra dela hoje aqui não se encerrou aqui. Nós vamos lutar para levarmos esse assunto aos demais colegas, no órgão central, nos órgãos regionais. Se for necessário, voltarmos aqui novamente na L2, porque eu acho que a categoria teria uma rara oportunidade de tomar conhecimento de um assunto tão importante. E eu lamento profundamente, entendeu, que isso que aconteça no seio da nossa categoria. Isso não é um fato exclusivo de Brasília, isso é no Brasil inteiro, e as pessoas parece que não estão interessadas em conhecer os problemas do Brasil. E como disse muito bem o Rubens aqui, ele tem um filho, ele está preocupado com o filho dele. Eu acho que o autor fiscal tem a obrigação de se preocupar não só com o filho dele, mas com o filho dos outros também. Eu agradeço a presença de vocês aí e espero contar que vocês sejam divulgadores desse assunto aqui, que chamem para o próximo evento, que a gente vai, com certeza, vamos organizar novos eventos a respeito desse assunto, porque esse assunto não morreu aqui. Ele, cada vez mais, ele se torna mais importante aí, por tudo isso que a Maria Lúcia falou. Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até o próximo encontro. Muito obrigada, Nova. Muito obrigada, gente. Ó, e quantidade não quer dizer nada, viu? Eu fiquei satisfeitíssima com a qualidade da plateia.